Então, a gente vai fazer a análise de custo, né, de tempo, associado ao método de ordenação do bolho, Bubble Sort. Para isso, a gente vai usar esse pseudocódigo aqui, tá? Então, eu sugiro que vocês parem, deem uma olhadinha nesse algoritmo para entender o funcionamento dele. Basicamente, o método do bolho funciona o seguinte: vamos supor que a gente tem um vetor contendo, por exemplo, 5 elementos. 3, 7, 9, 2 e 1. Então, aqui a gente tem os 5 elementos. O que o bolha faz? Ele vai trocando. Caso o elemento do lado ele seja menor do que o anterior, né? Então, aqui, por exemplo, a gente não faria a troca. Desse elemento com esse, a gente também não faria a troca. Mas do 9 com 2, a gente faz a troca. Então, a gente troca aqui a posição, de forma com que o vetor com a alteração, ele carrega uma nova configuração, que seria 2, 9, certo? Aí, o que é feito? Na próxima iteração, é verificado aqui se há necessidade de trocar o 9 com o 1. E a gente percebe que sim, que o 1 é menor que o 9. Então, essa é a posição final associada para o 9. A gente vai ter aqui 3, 7, 2, 1, 9. Então, esse 9 aqui, ó, já está na posição final correta dele. Então, a gente não mexe na posição dele mais. Depois, vão sendo realizadas trocas para calcular o penúltimo elemento, né, que seria o segundo maior. A gente faz aqui, verifica se houve a troca. Não tem. Desse elemento com esse, a gente percebe que tem. Então, vai ter uma nova configuração, colocando os elementos 3, 2, 7, 1 e 9. Em seguida, a gente analisa se é necessária a troca do 7 com 1. E como o 7 é maior que 1, a gente faz uma nova troca nesse algoritmo. Então, a nova configuração fica 3, 2, 1, 7 e 9. Então, observe que, nesse caso, a gente tem os elementos ordenados na última e na penúltima posição. E as trocas são feitas até que no final a gente tem o vetor ordenado com as posições corretas de todos os elementos. Então, fica 1, 2, 3, 7 e 9. Esse é o método de ordenação booleana. E aí tem um pseudocódigo para ser feito, em que a gente faz essa ordenação. E aí, agora será feita a análise de complexidade desse algoritmo. A análise de complexidade ela é realizada de modo com que a gente consiga verificar o melhor, o pior caso e o caso médio, tá? Primeiro, eu vou analisar com vocês o melhor caso desse algoritmo, ou seja, quando um menor número de operações é realizado para ele, tá? Quando vocês tiverem um pseudocódigo aqui, a gente não tem custo associado. Deixa eu apagar aqui. A gente não tem custo associado quando tem a declaração da função. Então, quando vocês verificarem, por exemplo, é o nome da função, a gente não tem custo, aqui a gente não tem um custo associado a essa operação. Bem como quando se tem um fim, como ocorre aqui. Então, não tem custo também. Fim C também não tem custo. Então, nesse caso, essas linhas do fim C, elas não são consideradas também para análise. Então, a análise aqui vai ocorrer nas demais linhas, em que a gente tem operações de par, operações de atribuição, e cada operação tem um custo diferente associado. Então, primeiro, aqui tem uma operação de atribuição. A gente tem essa flag alterado recebe verdadeiro. Quando a gente tem uma operação de atribuição, a gente tem um custo constante. Então, a gente vai chamar de C2. E não podemos esquecer, quando a gente fala de melhor caso, a gente usa a notação ômega, tá? Então, lembrem, quando a gente for fazer essa análise de melhor caso, a gente usa o ômega. Depois a gente analisa o pior caso, tá?
Então, agora a gente vai fazer o seguinte, analisar essa linha aqui, para ir recebendo 1 até n menos 1. Então, vamos supor que a gente tem um n igual a 5. Então, vamos ver quantos são os valores possíveis para o i. Então, vai ser para ir recebendo 1 até n menos 1. Meu n é 5, n menos 1, 5 menos 1, 4. Então, os valores possíveis aqui para o i vão ser 1, vão ser 2, vão ser 3 e 4. Só que quando há implementação desse para, sempre tem uma verificação a mais. Então, o que é feito? A gente sempre incrementa o i, e na hora que o incremento do i ocorre, verifica-se que a condição não foi satisfeita. Então, sempre tem essa vez a mais. Então, aqui a gente verificou que para um n igual a 5, a gente passou 4 vezes, que são n menos uma vez. Mas temos mais uma da verificação. Então, ao todo, a gente passou n vezes nessa linha. Então, fica n C3. Quando vocês forem fazer a análise, pode ser facilitar vocês olharem o fim para, associado ao para que vocês analisaram. O fim para é sempre uma vez a menos. Então, se aqui foi um n, aqui é uma vez a menos. Então, é n menos 1. N menos 1. A linha 15, então tem um custo aqui de uma constante C15. Nas demais, a gente vai verificar a melhor ocorrência para esse algoritmo. Na melhor ocorrência, a gente analisa que aqui, ó, o alterado sempre vai receber verdadeiro na primeira vez, né, na primeira execução. Então, essa verificação sempre vai ser feita para ir recebendo 1 até n-1. Toda vez, essa verificação aqui, essa condição vai ser verificada. Então, quantas vezes que eu vou passar nesse C? Se aqui, ó, esse laço, eu passei N vezes, porque eu tenho mais uma da verificação, eu passo uma vez a menos na condicional. Então, coloco aqui que tem N menos 1. E aí, a gente coloca um custo constante também associado a essa linha, C4. E aí, no melhor caso, quantas vezes que eu vou verificar que a condição foi satisfeita? Bom, olha aqui. Alterado recebe o verdadeiro. Então, na primeira vez, o alterado vai ser verdadeiro. Então, a gente vai passar como essa condição sendo verdadeiro. Mas, aqui, o alterado pode receber falso e ele nunca se tornar verdadeiro de novo. Então, aqui, essa linha no melhor caso, ela vai ser executada apenas uma vez. Então, ela vai ser executada apenas uma única vez durante essa execução, tá? Então, a gente vai chamar aqui de C5. Ih, tô agarrando aqui. Então, aqui, essa linha, ela vai ser executada apenas uma vez, que é quando a condição aqui foi satisfeita pela primeiro laço de execução. E depois, o alterado nunca mais vai ser verdadeiro, porque ele vai se tornar falso aqui, e não tem nenhum outro ponto, no melhor caso, em que ele vai se tornar verdadeiro de novo. Ele se tornaria verdadeiro se aqui, ó, alterasse a flag que foi mudada para falso como verdadeiro de novo, mas no melhor caso a gente não entra nessa condição, tá? Então, agora a gente precisa pensar no melhor caso, quando que ocorre isso, né? Para o valor do J, ó, para J recebendo 1 até N menos I. Aí, aqui no melhor caso, a gente, como já falei com vocês, a gente vai entrar uma única vez. Nessa única vez, vocês têm que pensar que o valor do I, ó, é o que está no primeiro laço de repetição, que é 1. Então, para J recebendo 1 até N menos 1. Então, agora, quantas vezes que a gente vai passar aqui de 1 até N menos 1? N menos 1. Mas temos também o quê? Mais um da verificação, que dá o quê? Um custo linear para essa linha.
N vezes C6, certo? Então, a gente vai passar, ó, nesse laço, é a primeira vez da execução, que o I valia 1, quando o alterado ainda é verdadeiro. Depois que o alterado tornou falso, a gente não vai entrar nesse laço mais. Mas nessa primeira vez, ó, o J vai de 1 até N menos I, sendo I igual a 1. Então, para J recebendo 1 até N menos 1, então a gente vai fazer essa verificação. Se a J é maior que a J mais 1. E aí, o que acontece? A gente vai fazer a verificação e nela vai constar que o AJ nunca vai ser maior que o AJ mais 1. Não vai ser necessário realizar trocas entre os elementos do vetor. Então, sempre que eu estiver dentro desse laço, eu vou verificar, mas a condição não vai ser satisfeita, tá? Então, C executado. Quantas vezes? Bom, se o laço de repetição tem N vezes, dentro dele não tem a verificação extra, né? Não tem aquela verificação a mais que é realizada. Então, a gente vai passar aqui, ó, na verificação, N menos 1, C7. E aí, nas demais linhas, como a condição não é satisfeita no melhor caso, elas não têm custo atribuído, tá? E aqui o fim para, fecha esse para daqui. Então, se o para tem N C6, o fim para é uma vez a menos. Então, é N menos 1 C13. E aí, a gente finaliza o custo de cada uma das linhas. E aí, pessoal, agora é só suficiente que a gente possa somar os custos de cada uma das linhas. Então, o custo aqui associado, a gente coloca como uma função, que a gente pode chamar aqui de T de N. Então, nessa função, são atribuídos os custos de todas as linhas, são somados os custos de todas as linhas. Então, para isso, eu vou somar aqui, T de N é igual o custo da linha 2, que é C2, mais o custo da linha 3, que é C3, mais o custo da linha 4, que é N menos 1, C4, mais o custo da linha 5, que é C5, mais o custo da linha 6, que é C6, mais o custo da linha 7, que é N menos 1, e também a C7, como a C3 é N menos 1. Então, a gente pode colocar aqui C7 mais C13, mais... só não coloquei ali o C15 por conta do espaço, tá? Mais N menos 1, C15. Então, se vocês observarem, ó, o termo de maior ordem é N. Então, esse algoritmo, no melhor caso, ele é linear. Então, para o melhor caso, ó, a gente usa essa notação do ômega. Ômega de N. Então, o custo desse algoritmo aqui, ó, é ômega de N, no melhor caso.